Desfecho da segunda fase da Copinha. Daniel chutou fraco, mas o quique da bola enganou o goleirão Jorge Ramos e ficou fácil para Alex Matos definir. Foi assim que o Cruzeiro superou o Red Bull Bragantino. A Raposinha vai retornar ao passado e reencontrar um adversário que já duelou na primeira fase. Só podia ser o Retrô. De primeira e com a parte de fora do pé, Ednei fez o gol da classificação do São Caetano sobre o Londrina. Agora o azulão terá o São Paulo pela frente. Dá só uma olhada nesse chutaço do menino Marcos. Que tiro foi esse? 1-0 para o Atlético Goianiense contra o Água Santa. Vinícius até empatou para o Netuno. Só que aos 44 da etapa final, Thiago fez o gol que manteve o Dragão no campeonato. No próximo sábado, o Atlético tem duelo marcado contra o Palmeiras. Masson abriu o placar para o Juventus diante do Coritiba. O zagueiro Bambu jogou contra o próprio Patrimônio e empatou a partida. De fora da área, Masson colocou o moleque travesso de novo na frente. E Hendrick, quase sem ângulo, fez a Rua Javari explodir. 3-1. Agora o Juventus encara o Canaã. Quem também segue vivo é o Desportivo Brasil, que bateu o Ceará por 2-0. Gols de Giovani e David. Os paulistas irão enfrentar o IAP do Maranhão. Será que alguém vai conseguir frear o trem-bala da Colina? Depois de 19 gols na primeira fase, o Vasco fez 4-0 em cima do Joinville. Andrei anotou o primeiro. Figueiredo tocou na saída do goleiro e ampliou. Jogada de Juan e gol aberto para Julião marcar o terceiro. Quem passou a régua foi Pimentel nesse foguetaço. Que tiro foi esse? O próximo desafio do Vasco é contra o Audax. Internacional e Flamengo de Guarulhos. 6 minutos de jogo e Estevão bateu no cantinho para abrir o placar para o Colorado. Luca dominou e arrematou cruzado, 2-0. Ataque rápido do Inter e bola para Jonathan. O camisa 16 puxou para cá, puxou para lá e bateu no cantinho. Golaço. Inter 3, Flamengo de Guarulhos nada. O adversário da gurizada será a Portuguesa. Já o Flamengo Carioca classificou, mas com muitas doses de sofrimento. Aos 49 do segundo tempo, chute forte de Igor Jesus, que desviou no meio do caminho e fez a bola morrer no cantinho. Alívio rubro-negro e tristeza da garotada do Náutico. Bom, tá aí o Red Bull Bragantino eliminado. A expectativa era que fosse um pouco mais adiante na competição, mas enfrentou o Cruzeiro. A base do Cruzeiro é muito forte, né? Historicamente a gente sabe, apesar de todos os problemas extracampo, essa coisa toda, mas historicamente o Cruzeiro, como é o caso nesse momento do Red Bull, tem uma estrutura muito credenciada de categoria de base. Não dá para condenar, não dá também estar achando que está tudo errado. É uma pena, a gente torceu para a continuidade do Red Bull, mas infelizmente deu Cruzeiro. E o Red Bull, mesmo o Bragantino, né, que é o anterior, né, ele foi sucedido, né, houve uma sucessão de societária para o Red Bull, mas o original, o anterior, o antecessor do Red Bull, agora eu achei a cacete do termo aqui, ele nunca teve muita tradição em categoria de base, né? O Bragantino sempre montou times prontos, sempre fez contratações, sempre foi buscar, às vezes, jogadores não muito prestigiados e conseguia fazer jogar no Bragantino o que não jogou nas equipes que eles tinham se apresentado antes, e a base praticamente não existia. Claro que agora, com essa estrutura toda e o aporte financeiro do Red Bull, que ele está investindo, mas ainda é incipiente. Não Aliás, pode... o Bragantino nem tinha base. Categorias de base. Por isso que eu estou dizendo. Como a Federação Paulista exige que de 5 categorias tenha pelo menos 2. Isso. Verdade. Para poder ter o direito de disputar o Campeonato Paulista da Série A1. Então ele era uma espécie de terceirização. Era um clube amador lá de Bragança Paulista que tocava 2 categorias, sub-20 e sub-17, sub-20 e sub-17 para disputar os campeonatos da federação. E tinha ali o Bragantino tinha uma participação, né? Então era uma espécie de terceirização
e se surgisse lá algum jogador, o Bragantino tinha a participação, mas o custo operacional dessas duas categorias pertencia a esse clube amador de Bragança. Isso, então, e aí não tinha essa tradição, esse investimento. Com a incorporação, a compra, né, por parte da Red Bull, claro que começa a se pensar em estrutura, centro de treinamento, que já foi construído e tal, mas não podemos comparar uma estrutura tão recente assim de investimento na base com uma estrutura do Cruzeiro em que pese todos os problemas, que é um dos clubes mais reveladores do futebol brasileiro. Então, claro, jogo equilibrado, jogo no pau, seria melhor para a nossa região que o Red Bull Bragantino tivesse passado, mas não podemos dizer que foi surpresa não, em função, claro, da equipe de Bragança ter trombado já numa fase ainda muito inicial da competição, né? Era apenas a segunda fase, já com uma equipe desse porte, com essa tradição e com títulos de Copa São Paulo, como é o caso do Cruzeiro.